Bom dia! Olá, tenha um ótimo dia de segunda-feira. Aqui quem vos fala é aquele locutor da semana passada, o mesmo, da semana do Hobby como Artista, Nil Lima. Vamos nessa, vamos junto para mais um podcast. Nessa segunda-feira, início de semana, dia lindo. Pessoal, hoje eu vou fugir um pouco do contexto da semana passada, que foram podcasts envolvendo motivacionais e mais que uma característica de autoajuda dentro do livro Hobby como Artista, do autor Austin Kleon. Nessa semana eu vou trazer algumas postagens mais voltadas para a minha área de atuação como professor e de atuação como um ser humano também, a área da geografia. E a postagem de hoje, esse podcast de hoje, vai ser sobre quais os efeitos da pandemia na geografia do planeta. Vou trazer algumas características, alguns aspectos. Vou falar sobre alguns temas relacionados à geografia, mas de modo superficial, não tão profundo. É mais mesmo para conhecimento e contextualização com essa disciplina fantástica que é a geografia, pessoal. Então vamos lá. Você que está tomando seu café, você que está aí acompanhando comigo, vamos nessa, que essa semana vai ser produtiva, próspera e abençoada. Amém? Vamos lá. Galera, momentos críticos como que vivemos, eles fazem a gente reavaliar o nosso modo de vida, o nosso modo de se inserir nesse contexto social, e a gente tem que entender e agir dentro das características do nosso meio social, do meio pelo qual vivemos, não é isso? Então, nesse podcast, eu vou trazer alguns conceitos aqui onde a geografia se encaixa nesse momento de pandemia. Primeiro é sobre a expansão do vírus nos centros urbanos. Existem vários livros, vários autores que tratam na geografia da questão urbana. Autores muito consagrados aqui no país e fora também, como o Milton Santos, que tem diversos livros, diversas publicações que falam sobre essa questão do centro urbano. E no contexto da pandemia foram necessárias diversas medidas tomadas pelos nossos governantes para conter a contaminação e a propagação desse vírus por todos os habitantes. Porque qual é o maior foco dos governantes? O maior foco deles nesse momento é evitar o caos, o choque, a sobrecarga do sistema público de saúde. Então, nessa tentativa de evitar essa sobrecarga do sistema de saúde, foram necessárias medidas. E essas medidas foram principais nos centros urbanos, porque há um maior número de aglomerações. Nos centros urbanos a gente tem shopping center, a gente tem praias, a gente tem metrô, a gente tem ônibus, e nesses meios de locomoção e de aglomeração social a gente vai observar uma maior propagação, né, desse vírus, que ocorre pela propagação do contato, certo? Aí foram diversas medidas tomadas para evitar o contato físico entre as pessoas. E onde entra a geografia nesse contexto, gente? Que é o objetivo, né, do podcast que eu tô falando aqui, senão eu tô falando muito de bobagem. A geografia, ela vai entrar no aspecto de trazer dados, de mostrar as características de cada localidade, como se comportam as pessoas, e nessa observação de como se comporta, dos dados estatísticos
e de como essas pessoas, do que essas pessoas precisam para a locomoção, é que os governantes eles vão avaliar o que é mais viável, tanto para a sociedade quanto para os empresários e aquelas pessoas que vivem dessa locomoção, desse fluxo de pessoas nos centros urbanos, né? Não é de hoje que a gente observa ciclos pandêmicos no mundo. A gente já viu aquela peste negra, peste bubônica, a gente já viu a gripe espanhola, já viu inúmeras pandemias que ceifaram vidas e que também, ao mesmo tempo, trouxeram graves consequências para a sociedade. E todas essas pandemias, elas geram mudança do comportamento social e no comportamento individual de cada ser que vive em sociedade, beleza? Aí o que é que muda diretamente e que a geografia também está relacionada nos hábitos, nos comportamentos. E isso a gente observa através de dados estatísticos, através da espacialização, a gente observa muito isso, entendeu? E grande parte hoje desse problema, do problema que a gente observa aí, que é essa pandemia, grande parte desse problema é observado pela desigualdade social, né? Pela falta de recursos de muitas pessoas e a falta de instrução, porque a gente tem uma classe média, uma classe alta que pode trabalhar em home office, que pode ficar em casa, que pode fazer inúmeras coisas em casa, ficar de quarentena, mas temos uma classe baixa, uma classe de pessoas que não dispõem de tanto recurso e que seu modo de vida, seu trabalho é através do contato. É um feirante, é um vendedor, é um dono de mercadinho. Então tudo isso impacta a questão da desigualdade social, a falta de recursos distribuída de forma justa, né? Não igualitariamente, mas de forma justa, certo? Isso também é um dos aspectos da geografia humana, pela qual nós geógrafos estudamos e observamos bastante desse mundo. Aí temos também nesse contexto algo que tem nos ajudado bastante no combate a essa pandemia, que é a tecnologia, né? Através da tecnologia é possível aferir, é possível observar, é possível controlar e ao mesmo tempo também, pelo outro lado, gerar fake news, gerar pânico e descontrole naqueles que não dispõem de conhecimento e de informação. Então a tecnologia, ela está a favor e ao mesmo tempo, quando utilizada de modo irracional, ela está contra esse processo de equilíbrio, né, da informação e, como é que eu posso dizer também, de controle nesse momento de crise que a gente vive. Pessoal, é possível se notar uma coisa que eu tenho observado bastante, de modo como geógrafo, de modo como pessoa, cidadão, que a disseminação do vírus nessa pandemia ele tem sido de forma diferenciada, se você observar, nos centros urbanos e no rural, no espaço rural. Por que isso? Observe bem. E no centro urbano a propagação foi bem maior, houve todo aquele holocausto logo de início,
Mas, de certa forma, olhando os dados, os gráficos e também os mapas que foram produzidos no decorrer desses dias de pandemia, observa-se que o centro urbano está reduzindo bastante o número de infectados e o número de pessoas que estão críticas com relação ao coronavírus. Mas no interior parece que a pandemia agora está sendo disseminada, principalmente logo após o São João. Tem muitas pessoas, grupos de pessoas desobedeceram ordens de ficar em casa e foram para o interior, foram para lá assintomáticas com o vírus incubado e passaram para pessoas que não tiveram contato direto com o vírus anteriormente. Então, casos estão sendo registrados no interior a partir de agora. Por isso que está havendo algumas medidas, alguns bloqueios e tudo isso dentro de tudo que eu já falei aqui anteriormente, de modo superficial, mas falei sobre a questão da tecnologia e a questão dos equipamentos estatísticos, né? Que é possível aferir e observar esse movimento de locomoção humana. O pessoal que no centro recebeu logo a pancada inicialmente, depois do carnaval, e que agora no centro rural, no espaço rural, está sendo propagado, porque no espaço rural a gente tem um espaço limitado, né? Não tão concentrado como a gente vê nos centros urbanos. E logo após essa migração aí, o pessoal indo curtir São João, mesmo que a contragosto das autoridades, gerou esse distúrbio. E é por isso que ainda não foi tomada as medidas de liberar geral comércio e outros fatores, né? Aí fica a reflexão: será que o conhecimento geográfico não seria útil para aqueles que não refletiram e não entenderam a proporção ou a gravidade do problema pandêmico do coronavírus? Fica essa pergunta e hoje encerraremos aqui o nosso podcast. Eu agradeço a vocês que ouviram. Qualquer erro ou qualquer correção, entre em contato no meu portal, o mysimples.com. Você entra em contato lá, tem a aba de Fale Conosco, e aí você manda a sua crítica, a sua sugestão ou algum detalhe que eu deixei passar despercebido nesse podcast. Um podcast livre à vontade, um podcast para falar do meu conhecimento e tentar passar a todos aqueles que têm interesse em ouvir, né? Pessoal, agradeço a atenção de todos, um abraço, até o próximo podcast e tenha uma segunda-feira maravilhosa, abençoada. Tchau!